Fala galera, canal do Marco Gil chegando na área para mais um vídeo e o tema de hoje é a derrota acachapante do Palmeiras para o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. Já vai deixando o seu like, já deixa aqui o seu comentário também, se inscreva no canal, compartilhe esse link com os seus amigos, com os seus familiares e ajuda a gente a divulgar o nosso conteúdo, beleza? Bem, o Palmeiras teve uma atuação assombrosa, digamos assim, contra o Novo Horizontino nessa terça-feira. O time palestrino foi derrotado por 4-0 para a equipe do interior paulista e sofreu a sua pior derrota na era Abel Ferreira. E o que eu quero trazer aqui hoje, mais do que uma análise do jogo, que bem na verdade foi mais do mesmo, uma atuação muito limitada do Palmeiras, que pouquíssimo conseguiu fazer e não foi capaz de segurar os ataques da equipe do Novo Horizontino. Mas mais importante do que isso, eu quero trazer para vocês a postura do técnico Abel Ferreira. Porque não é de hoje que o treinador português vem demonstrando uma certa arrogância, principalmente nas suas declarações pós-jogo. Ao término da partida, ele alegou que a equipe não estava motivada, não estava mobilizada para a partida dessa semana e que, por conta disso, o time não competiu dentro de campo, o time não foi aguerrido contra o Novo Horizontino. E segundo o português, quando o Palmeiras está com um nível de motivação, com um nível de concentração lá em cima, consegue bater de frente e derrotar qualquer equipe do mundo. Mas que em contrapartida, quando essa motivação para a partida não tá lá no alto, o time palmeirense é capaz de perder até para uma equipe de quinta divisão, como ele mesmo disse. Primeiro de tudo que o Novo Horizontino não é uma equipe de segunda divisão, acho muito importante pontuar isso. Não acredito que tenha sido uma cutucada do Abel diretamente ao Novo Horizontino, ele quis ali levantar um ponto, né, foi um exagero da parte dele para argumentar o ponto dele da falta de motivação, mas de qualquer forma acho importante, deixar isso bem claro, porque alguma pessoa um pouco mais desavisada ou uma pessoa que não acompanhe tanto o futebol que não seja da Série A do Campeonato Brasileiro pode realmente achar que o Novo Horizontino é um clube da quarta divisão do Brasileirão, ou então até que não tenha divisão, e não é verdade. O Palmeiras perdeu para uma boa equipe da Série B que quase subiu nas últimas 2 temporadas e que certamente vem forte em 2026 para brigar por esse acesso à primeira divisão. Mas o ponto mais importante da gente trazer aqui é como o Abel Ferreira tem uma dificuldade absurda de assumir o quão pobre é o seu trabalho tático à frente do Palmeiras. Há muito tempo, todas as vezes que a equipe palestrina ou sai de uma partida derrotada ou perde algum título, tem sempre alguma desculpa. Já foi dito que havia um esquema para o Palmeiras não ser bicampeão brasileiro lá em 2023, quando disputava o título com o Botafogo. Frequentemente, as lesões dos jogadores são usadas também como argumento, as suspensões também são sempre ponderadas, como se o Palmeiras fosse o único time que sofresse com lesões e suspensões nesse calendário insano que a gente tem aqui no Brasil. Inclusive, na partida de ontem, não chegou a ser uma reclamação pública, mas saíram informações em alguns veículos, como por exemplo o UOL, dizendo que o Palmeiras internamente coloca como um dos fatores para a derrota um suposto pênalti não marcado, quando o jogo ainda estava 1-0 para o Novo Horizontino. Gente, isso é a completa falta de noção e de senso crítico que hoje impera no Palmeiras. É inacreditável que todas as vezes tenha
algum bode expiatório, mas que nunca a diretoria do Palmeiras e o seu treinador sejam capazes de admitir que há muito tempo o trabalho do Abel Ferreira é muito pobre. A gente já vê há alguns anos uma equipe extremamente limitada. No vídeo sobre o clássico contra o Santos, eu falei sobre isso. Nos primeiros jogos de 2026, a gente está vendo um Palmeiras muito semelhante com o Palmeiras de 2025. Um time extremamente limitado na saída de jogo, muito dependente de lançamentos e de chutões, e mais dependente ainda de brilhos espontâneos dos seus jogadores, como foi no caso do clássico contra o Santos, naquela jogada do Flaco Lopes com o Alan que garantiu a vitória no Clássico Paulista. Mas, num geral, o time do Palmeiras vem apresentando as mesmas deficiências que já tinha em 2025, que são as mesmas e que já duram desde 2024 e de 2023. Porque o Abel Ferreira parece ser incapaz de atacar esses problemas e fazer esse time do Palmeiras jogar um futebol à altura do elenco que ele tem nas mãos. Porque verdade seja dita, tudo bem que, se a gente for avaliar o desempenho na última temporada, muitos dos reforços contratados pela diretoria não renderam o que se esperava, tanto que alguns, inclusive, já estão de saída do clube. Mas ainda assim, o Palmeiras tem um ótimo elenco para o nível do futebol brasileiro. Talvez o único clube que hoje tenha um plantel que é indiscutivelmente melhor que o do Alviverde é o Flamengo. Todos os outros ou estão abaixo ou, no máximo, estão ali em pé de igualdade com o do Palmeiras. E há 2, 3 anos a gente vê um futebol muito pobre, que em pouco ou em nada evolui. E ainda assim, ano após ano, a gente vê o técnico do Palmeiras dando desculpas e nunca sendo capaz de assumir que ele não está sendo capaz de encontrar soluções para essas deficiências. E é bom a gente destacar também que essa postura vem de cima. Basta a gente lembrar o que foi o documentário dos bastidores da temporada 25 do Palmeiras, quando a presidente Leila Pereira diz em entrevista que o Palmeiras não foi derrotado pelos seus adversários em 2025. Segundo ela, o Palmeiras foi derrotado para si mesmo. O Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro e a Libertadores para si mesmo, sendo que das 38 rodadas do campeonato, o Flamengo foi o líder em 22 delas, enquanto o Palmeiras liderou 11. Isso se a gente for considerar o momento em que a rodada como um todo acabou. Porque com a série de jogos adiados que tivemos na última temporada por conta da Copa do Mundo de Clubes, Flamengo e Palmeiras tiveram ali até a reta final jogos atrasados a serem pagos. Então, se nós formos colocar na conta todos os resultados e encaixá-los nas suas respectivas rodadas, o Flamengo terminou 25 rodadas do campeonato como líder e o Palmeiras só 8. Como é que o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro para si mesmo, tendo liderado só 8 rodadas, enquanto o Flamengo, que foi o campeão, liderou 25 rodadas? É uma lógica um pouco complicada da gente entender. E diversas vezes a gente vê a Leila, ou principalmente o Abel Ferreira, colocando muitos desses reveses na conta da arbitragem. Quantas vezes a gente não vê o Abel Ferreira nas coletivas reclamando de arbitragem? Na primeira coletiva que ele deu esse ano, ele voltou a falar sobre asterisco na conquista da Libertadores do Flamengo. E, é claro, a gente precisa ponderar. Houve um erro de arbitragem crasso que favoreceu o Flamengo, a não expulsão do Pulgar quando o jogo ainda estava 0-0. Mas olhando para o que foi a partida do Palmeiras, olhando para o histórico do Flamengo com o Felipe Luiz, que conseguiu vários resultados jogando com um jogador a menos, como na própria Libertadores contra o Racing,
ainda na Copa do Brasil de 2024 contra o Corinthians, por exemplo. Que garantia a gente tem, que garantia o Abel Ferreira pode dar de que o Palmeiras teria sido campeão da Libertadores se o Pulgar tivesse sido expulso? Enquanto o time dele não finalizou uma vez sequer ao gol ao longo da final inteira. E quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro, onde o Abel Ferreira também reclamou diversas vezes de arbitragem, é bom a gente também lembrar que o Palmeiras foi um dos clubes que também tiveram muitos erros crassos a seu favor. Só para a gente lembrar alguns. Pênaltis duvidosos contra Vitória, Fortaleza e Sport. Um, um pênalti que também foi duvidoso, mas que era plenamente marcável para o Botafogo, no Newton Santos. Um jogo que foi 1-0 para o Palmeiras, poderia ter sido 1-1. Sem contar o emblemático jogo contra o São Paulo, quando não houve um pênalti claríssimo no Tapia, marcado, quando o jogo estava 2-0 para o São Paulo, e o Andrés Pereira não foi expulso também, num lance muito similar ao que o Pulgar não foi expulso na final da Libertadores. Então, é óbvio que se a gente for olhar episódios isolados, sim, o Palmeiras teve momentos em que foi prejudicado por decisões erradas da arbitragem ao longo da última temporada. Mas, se a gente olhar as 38 rodadas, também houve diversos momentos em que o Palmeiras foi beneficiado com decisões erradas da arbitragem. Mas a diretoria do Palmeiras e principalmente o Abel Ferreira sempre tenta fazer o recorte dos momentos em que o Palmeiras supostamente é prejudicado para tentar esconder o principal problema, que é a pobreza do trabalho técnico do Abel Ferreira. E a torcida do Palmeiras vem sendo, de certa forma, benevolente, vem tentando entender a situação, porque trata-se de um dos maiores técnicos da história do clube, já é o técnico com o maior número de conquistas, então é claro que um nome como esse não é qualquer má fase que você vá pedir a cabeça dele, que você vai exigir uma troca, mas a torcida do Palmeiras está ficando sem paciência. A gente lembra muito bem na temporada passada, logo depois da eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, no Allianz Parque, que chegou a ter confusão na arquibancada entre grupos que defendiam a saída do Abel Ferreira e pessoas que estavam defendendo o técnico português. Então, por mais que tenha todo o estofo e as costas largas que tem no Palmeiras, o Abel já não é mais unanimidade. Então, nem o apoio incondicional da torcida o Abel Ferreira tem. Mas ele ainda tem o apoio incondicional da presidente do clube, que, novamente, mantém uma postura extremamente arrogante e apresenta a mesma dificuldade que o técnico português em assumir os seus erros. E basta a gente lembrar o episódio no final do último ano, quando a Leila discutiu rispidamente com um conselheiro que fez meras críticas ao trabalho dela e da diretoria de futebol, em nenhum momento faltando com respeito à presidente, e por mais que a gente concorde ou a gente não concorde com determinadas críticas, foram falas que mantiveram o respeito para com a presidente do Palmeiras, e em contrapartida, a Leila chegou com 5 pedras na mão, atacando o conselheiro do clube, dizendo que ele não era ninguém, que ele nunca tinha feito nada na vida dele e que ele não tinha moral nenhuma para estar ali atacando a Leila. Quando quem estava fazendo ataques a outra pessoa nessa discussão era a própria Leila e não o conselheiro. Então, essa soberba que a gente vê nas entrevistas coletivas do técnico Abel Ferreira é uma postura que vem de cima para baixo. E a torcida do Palmeiras está começando a perceber e está começando a ficar muito incomodada.
E basta você ir nas redes sociais após os jogos do Palmeiras e ver o tom dos torcedores nas reclamações. Muitos torcedores já não engolem mais essa postura do técnico português e da presidente do clube. Muitas pessoas defendem a saída do Abel Ferreira. Quase todo mundo defende que o projeto de mais um mandato no Palmeiras não seja aprovado, para que a Leila saia do poder no término do seu segundo mandato. Então, o torcedor do Palmeiras precisa ficar muito atento com a situação do seu clube, porque nós já vimos esse cenário se repetir inúmeras vezes no futebol brasileiro. Um grande clube que vem de anos de grandes conquistas, que sobe no salto alto, passa a não ser mais capaz de identificar os próprios erros e que começa é o começo de um grande processo de derrocada. Então, é claro que se o Palmeiras não tiver nenhum sucessor à Leila que seja um completo irresponsável, que destrua todo o trabalho de gestão que foi feito na última década, desde lá da gestão do Paulo Nobre, passando pelo Gagliotti e até a Leila Pereira, a gente não deve assistir o Palmeiras passar por um processo de perda de relevância esportiva. A tendência é que o Palmeiras esteja sempre ali entre os 2, 3 favoritos, candidatos a todos os títulos no futebol brasileiro. Esse cenário não deve mudar. Agora, a diferença entre ser campeão e você ser sempre o segundo ou o terceiro está justamente nessa soberba que parece estar tomando conta do Palmeiras e cegando Leila Pereira e principalmente Abel Ferreira, que cada vez mais são incapazes de colocar a mão na consciência, reconhecer os próprios erros e trabalhar em prol da melhora do Palmeiras. E aí, quero ouvir você sobre isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o trabalho do técnico Abel Ferreira, sobre a postura do técnico português e da presidente Leila Pereira. Reforço o pedido, deixa o seu like, manda esse link para os seus amigos para ajudar a compartilhar o nosso canal. Inscreva-se aqui embaixo, assine, ative o sininho da notificação para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo e eu vejo vocês na próxima. Valeu!